Olá, bom dia. Bom dia, meu Mato Grosso. Com prazer e honra, estou aqui de volta com você, caríssimo telespectador, gentil telespectador. Está no ar mais um A Notícia de Frente. Como sempre, ao lado de dois ícones do jornalismo brasileiro. Lúcio Sorge, mais do que nunca elegante e a elegância da notícia, e Anterinho, mais do que nunca preocupado com esse misto. O que está acontecendo? Antero Paz de Barros, a nossa enciclopédia. Nada, está acontecendo só com o misto vai ser campeão. Estou bastante preocupado, só isso. Eu estou torcendo para o misto esse ano. Que bom, obrigado. Eu falei para você, estou torcendo para o misto. Nada contra os demais, sou operariano, mas quero que o misto... Eu também tenho tudo a favor dos demais. Que todos possam ser vice-campeões. Vice. Então tá bom. Estava preparando até passaporte para participar desse Mundial. Dubai, né? Do Dubai. Cacifar para ir a Dubai, né? Não é fácil chegar em Dubai, não. Gente, eu fiquei afastado alguns dias do programa. Não é por problema de saúde, não. É uma bateria de exames, realmente, para verificar e me preocupar com o futuro da saúde. Mas estou aqui, estou inteiro. Quero agradecer ao professor Haroldo, ao professor Lorenberg. Ontem de manhã, inclusive, assisti o programa. O professor Haroldo ficou com um rabichinho de nada para fazer o destaque dele. Você não deixou nem ele falar? Antero fala demais, né, Edivaldo? Você sabe disso. É né? isso, cara. Professor Haroldo, um abraço para o senhor, professor Lorenberg também. O que nós temos para falar aí nessas últimas 24 horas? Primeiro, bom dia, Edivaldo. Bom dia, eu já falei bom dia para você. Não falei? Feliz retorno aí, bom dia, Antero. E bom dia, Lúcio. Que bom que você me deixasse falar bom dia aí. Eu sou mal educado. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Antero. Bom dia, Edivaldo. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectador. O misto acima de tudo, né? Você vê, nem bom dia. Falei do misto, você pegou corda, nem bom dia deu. Nas últimas 24 horas, os dois aí, além daqueles 40... Agora fiquei sabendo, Antero. Nosso atleta aqui, triatleta, faz de manhã 42 quilômetros de bicicleta, 42, depois faz 500 metros na piscina olímpica e ainda corre 7.100 metros, está se preparando para fazer a maratona, a mini maratona, meia maratona de 10.200 metros. Toda manhã faz isso. Por isso que é a fonte da juventude. Eu acho que ele está se preparando para derrotar a Etiópia na São Silvestre. O que a gente pode falar dessas 24 horas? Que começou o aperto em cima do governador Mauro Mendes, né? Como aperto? Dos partidos. Está com a caneta, não tem partidos aperto. Está com a caneta, né? E a chave do cofre, vai ter aperto? Não, assim, dos partidos aliados, né? Eu já acho diferente, eu acho que está desenhando um céu de brigadeiro para Mauro Mendes. Não, estou dizendo o seguinte, o MDB se reúne com o governo hoje para debater cargos. Já teve lá uma reunião preliminar, dias atrás, né? Se reuniram lá no Palácio, com a presença, inclusive, do comandante eterno do MDB, o deputado federal Carlos Bezerra, e aí a reportagem aqui do Gazeta Digital diz que representantes do partido, liderados pelo deputado Tiago Silva, vão se reunir nesta quinta-feira com o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, para debater aí a distribuição de cargos no Executivo para o partido. E a informação é de um dos criadores do MDB, o deputado federal licenciado Carlos Bezerra. Eu disse assim, aperto, né? Até uma força de expressão, não é? É que os partidos que ajudaram a eleger, eles estão querendo mais cargos, não é? O MDB acha que uma única secretaria para eles, a Secretaria lá de Agricultura Familiar, não representa a força do MDB e o apoio que ele deu ao governador eleito Mauro Mendes. Além da disputa de cargos, o MDB teria proposto ao governador que se reúna periodicamente com os representantes dos partidos da base para debater os projetos e as decisões governamentais. A informação é de que Mauro Mendes concordou com a ideia. Esse daqui é o lado do MDB, mas tem também a posição lá do Democratas. É o partido do governador. É o partido do governador.
80 dias passados do início do governo Mauro Mendes, e já há sinais entre os partidos aliados de alguma insatisfação. Essa reportagem aqui é do Hiper Notícias, quanto ao espaço dessas siglas no staff do governo estadual. E o ex-governador Júlio Campos, ele diz uma frase aqui que é a seguinte: DEM não ganhou a eleição sozinho, disse Júlio ao cobrar espaço para os aliados no governo. E aí Júlio Campos fala que também deve-se abrir espaço aí para outros partidos, como o PDT e o PSC. Não é isso? E eu queria só fazer uma observação em relação a essa frase de Júlio Campos. DEM não ganhou a eleição sozinho. Será que Júlio Campos está querendo dizer, olha, Mauro Mendes, você não ganhou a eleição sozinho? Porque é o seguinte, porque o DEM, na prática, tem um único representante no governo, né? Que é o secretário César Miranda, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é o seguinte, ele é do DEM. Na verdade, ele é do DEM, não é? Tem dois. No caso de César Miranda, é do DEM, mas Jaime Campos, né? Mas tem outro cargo importantíssimo do DEM no governo, o de governador, né? Ah, sim, esse sim. Que é do DEM, quer dizer... E o Julinho é dono de uma frase, né? Quando foi eleito governador, que amigo de Júlio não fica na beira da estrada. Companheiro que é companheiro. Companheiro que é companheiro, não fica na beira da estrada. E nessa Talvez conversa, seja isso que ele esteja lembrando nessa conversa, por exemplo, do MDB, da semana passada, o que está sendo cobrado é o seguinte: os deputados, principalmente do interior, estão se queixando do seguinte: olha, nós estamos sendo alvo de chacota no interior do estado, porque não mudou nada ainda. Os cargos, por exemplo, pessoas ligadas aí a outros governos continuam lá nos cargos e nos olhando por cima, dizem esses deputados. Uma pergunta que eu faço aqui. Você já foi secretário, Antero foi secretário, e um secretário de Casa Civil de um governo de transformação também, que foi o governo Dante. É certo isso? É o terceiro mês, janeiro, fevereiro, março. Estamos fechando março. Terceiro mês de governo. Que os aliados, principalmente do interior, os deputados do interior, não tenham voz na indicação? Não, eu acho que tem que ter voz. Tem que ter indicação política, sim. Eu não sou daqueles que abomina a política, não. Eu acho que é preciso contemplar os companheiros do interior que ajudaram a ganhar a eleição. Ponto 1. Mas ponto 2. Sinceramente, eu acho que o que vai turbinar a base do Mauro Mendes na eleição de 2020, que é a eleição de prefeito, e depois na eleição de 2022, é o êxito do governo. É preciso fazer duas avaliações. Uma, que o governo olhou para as questões macro, olhou para as questões maiores. O governo ontem anunciou algo extraordinário para Mato Grosso, que é a renegociação da dívida do Bank of America, passando essa dívida e alongando a dívida com o Banco Mundial. O Mauro Mendes vai acertar a situação financeira do Estado antes do prazo previsto. Isso vai ser meu destaque, inclusive, hoje. Eu acho que o governo Mauro Mendes está indo muito bem no macro. Essa questão, os partidos têm que ajudar a administrar. Mais do que indicar nomes, eles deveriam propor critérios. No governo Dante, nós elegemos critérios para preencher esses nomes. E os partidos deveriam indicar critérios. Perfeito. Mas até aí... Mas acho que eles têm que ser contemplados. Que o Lúcio levantou, a questão da grita dos deputados do interior. Mas eu não estou contra aqueles isso, que são contra, que foram contra, continuam nos cargos. Sim. Os cargos existem. Mas assim... Os cargos existem. No governo Dante substituição das pessoas que estão no cargo. O governo Dante também demorou para trocar. Eu até acredito que os deputados têm essa leitura que o Antero acabou de colocar, que nesse primeiro momento aí, nesses primeiros 3 meses de governo,
o governador tinha aí muitos problemas e problemas gravíssimos para dar uma atenção maior. Eu acho que o que eles estão pretendendo aí, nessa cobrança que está sendo feita, é para que esta substituição, esta troca de cargos daqueles que representavam os governos anteriores, para colocar os aliados dos aliados do atual governo, não se estenda muito mais. Eu acredito o seguinte, o próprio governador, nessa questão do MDB, ele já foi muito claro, olha, eu tenho consciência plena de que eu tenho que prestigiar aqueles que me ajudaram a eleger. O que esses deputados estão fazendo, essas lideranças estão fazendo, falou, olha, não demora muito. Está demorando, né? O pessoal está na cabeça do deputado aí. Exatamente. A quem ele apoiou, essa que é a verdade. E uma outra coisa, musculatura, o cara está bombadinho. Está religiosamente bem, é o caso do Malco, está no macro, está aqui. Aí você não vai dar uma Neusaldina para o cara que está do lado aqui com dor de cabeça? Não, você sai daqui, quero saber. Não pode. Não, mas nem o governador está fazendo isso. Né? É o que eu falei, eles estão lembrando o Mauro Mendes, olha, não demora muito. O governo está deixando todo mundo bombadinho, porque assim, se acertar o Estado, olha o tamanho do discurso que essa base vai ter no interior. Olha o tamanho do discurso que a base vai ter no interior. Eu acho que assim, eu fui vereador de Cuiabá no governo Dante de Oliveira. Eu não indiquei nenhum cargo. E quando eu fui candidato a deputado federal, o governo inteiro me apoiou. E eu não tinha preocupação em indicar cargo, eu apoiava a política do governo Dante. Eu vi hoje, por exemplo... mas os tempos mudaram, né, o seu caso é diferente. Você foi deputado... O seu caso é diferente. Você foi vereador em 82. Eu acho que não se enquadra aí pelo seguinte, porque a sua ligação com o Dante de Oliveira era muito forte. Não, ela cresceu. Não. Ela cresceu. Na época que eu fui candidato a vereador, ninguém na família do Dante me apoiou. Na época que eu fui candidato a vereador, o Dante de Oliveira apoiou Adalberto Ferreira. Por quê? Embora eu também tivesse ido para o MR8, o Adalberto Ferreira era mais antigo no MR8, que era mais parceiro do Dante há muito tempo. Então eles apoiaram o Adalberto Ferreira. E a família inteira do Dante apoiou o Walter Regnoldi. Walter Regnoldi veio de Corumbá aqui, teve 700 e poucos votos. Eu não tive nenhum voto pedido pelo Dante para vereador. Ao contrário, a família do Dante pediu para o Walter Regnoldi, que era parente, contraparente do doutor Ulisses, que é casado com Dona Yolanda, a irmã do Dante. Pai de Leonardo. E o Adalberto era o candidato impector do Dante e da Thelma, porque era do MR8, há mais tempo que eu. Então, assim, essas coisas a gente respeita e tal. Eu construí uma relação com o Dante. Eu não tinha essa relação com o Dante. Eu tinha uma relação de apoiar o Dante por admiração, não de amizade. Eu vi o Dante fazer comício relâmpago, etc e tal. Eu estava na universidade e apoiei o Dante quando a família dele não apoiou. Quando ele foi candidato a vereador e perdeu a eleição de vereador. Depois ele se elege deputado estadual. Aí quando ele sai candidato federal, é que eu saio candidato a vereador. Tinha 56 candidatos a vereador do MDB. Eu fui um dos 5 que apoiou o Dante. 51 apoiaram o Gilson. Porque o Gilson era uma liderança muito maior que a do Dante. O Gilson teve 18 mil votos aqui, o Dante teve 6. Proporcionalmente, naquela eleição, eu fui mais votado que o Dante. O Dante Federal teve 6 mil votos, eu tive 1.865 votos, que era voto para Dedéu. Aí essa liderança, o colégio era bem menor. E só abrindo parênteses. O colégio era 70 mil eleitores. Só abrindo um parênteses aí, a liderança de Gilson de Barros era tão grande, mas tão grande, que no caso lá das diretas, ele acabou não conseguindo administrar bem a ascensão de Dante Oliveira. Exatamente. Foi isso. Inclusive, eu era muito amigo do Gilson também, admirava o Gilson, sempre admirei o Gilson, sempre tive uma boa relação com o Gilson, um homem honrado, um homem de bem. É um homem honesto, um homem que fez política com sinceridade, com coração. Eu sempre mostrei para o Gilson que era um equívoco ele não estar junto com o Dante na luta pela prefeitura de Cuiabá. Mas
Mas a mordida dele não foi com o Dante, foi com o Bezerra. Não, foi com o Dante. E Dante também. Não, foi com o Dante porque ele Tanto achava... é que ele sai candidato a governo Pois é, contra o mas- Bezerra. Não, ele sai candidato a federal contra o Dante. Isso, depois sai Nessa candidato ao eleição e contra o governo. Bezerra também. É que ele achava que a candidatura do Dante iria inviabilizar a candidatura dele. E a gente afirmava para o Gilson, você é o mais votado, inclusive que o Carlos Bezerra. Para com isso, você vai ser o mais votado e o Dante vai ajudar na chapa. E o Dante não foi o mais votado, o Gilson foi o mais votado. O Gilson foi o mais votado, o Dante foi o terceiro. O Bezerra foi o segundo, o Dante foi o terceiro e o Márcio Lacerda foi o quarto. Foram os quatro que se elegeram pelo MDB. velho PMDB. MDB daquela época. Então, assim, recapitulando, eu não tinha essa relação com o Dante, não. Esse fato, você não indicou ninguém porque tinha uma relação espetacular com o Dante. Não. Eu construí a relação com o Dante. Tá, mas eu fui mal educado com o senhor, meu querido senador Antelo. Que é O isso? senhor estava fazendo uma dissertação sobre o problema dos cargos do interior. Eu lhe apartei e você fugiu do assunto. Não, eu não fugi. Eu acho que tem que eleger critérios, acho que tem que atender a base, acho que é pertinente a reclamação dos deputados, a reivindicação dos deputados. Agora, também é preciso, ao lado dessa reivindicação, ter a compreensão de que o Mauro Mendes está tratando da política macro do Estado. E na política macro, que é o que mais interessa, ele está acertando muito e arrumando um grande discurso para a base. Agora, tem que atender também os companheiros do interior, porque não é justo que lá no interior, quem continue mandando nos cargos públicos seja Pedro Táxi, o governo Pedro Táxi, né? Não dá, porque o Pedro Táxi perdeu a eleição. Quem ganha a eleição governa. Quem perde a eleição vai para a oposição. É simples assim. É isso aí. Então, já estamos conversados sobre isso, né? Ontem, Antero, eu acho que nós vamos falar mais sobre isso. A nossa produtora vai nos mandar detalhes. Finalmente ontem, a equipe econômica do governo Bolsonaro foi à Câmara, foi ao Congresso Nacional para levar a projeto, não é nem proposta, o projeto de reforma na Previdência. Paulo Guedes falou bastante, todos falaram, os militares tiveram uma reunião também para decidir e publicamente conversaram muito também com relação à aposentadoria. Falam em uma economia brutal de bilhões de reais, né, nos primeiros 10 anos e trilhões de reais na sequência. O que a gente pode achar? Estava lendo um dia desse, né? Curioso. A reforma que está na cabeça do ministro Paulo Guedes, que se não for assim tão modificada, né, vai sofrer modificações lá no vai, Congresso. sem dúvida. Mas se não for tão modificada, na cabeça dele tem lá uma economia de R$1 trilhão Exatamente. nos próximos 10 anos. Em 10 anos, você economizar 1 trilhão é dinheiro para o chuchu, né? Média de 100 bilhões ao ano de economia. Não é uma economia qualquer. Não é uma economia pequena, né? Não é uma economia pequena. Mas nós vamos ter muita Mas grita. Ele tem um argumento forte, não é? Um argumento forte. O principal argumento que o ministro da Economia, Paulo Guedes, usa é o seguinte: aprovando uma reforma da Previdência que atenda os interesses do país, os resultados aparecem lá na Bolsa de Valores. O mercado vai apoiar. E isso daí significa investimento. Investimento significa o quê? Emprego. Melhora dos indicadores da economia. Da economia. E, por consequência, Emprego, geração renda, de emprego. né? Uma Emprego série e de renda. coisas. Realmente nós vamos ter. Mas ainda vamos ter muita discussão. Sim, vai ter muita discussão. Mas saiu ontem a avaliação do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro caiu de 49 para 34 de bom e ótimo. O regular, que era 26, subiu para 34. Empatou com bom e ótimo. E o ruim e péssimo, que era 11, subiu para 24. Então, a situação da queda de popularidade do governo Bolsonaro é, assim, muito evidente. E vai perder mais popularidade ainda com a reforma da Previdência. Evidente que vai perder. Porque, assim, eu acho que a reforma é necessária,
alguns setores terão que não vão ficar satisfeitos com o que vai ser aprovado. O setor que tem acesso à mídia, o setor que reverbera, o setor que pressiona o Congresso, não são aqueles que serão beneficiados, são aqueles que serão prejudicados. São os funcionários públicos e são as elites. É a classe média alta quem tem acesso aos veículos de comunicação para desgastar o governo. Então, não tenho dúvida nenhuma. O governo fará bem de fazer a reforma, mas será desgastado a reforma. Até porque teve um erro, né? Original. Né? É mais um calote no eleitor. Né? É mais um cheque sem fundo no eleitor. Né? Um chapéu. É mais um estelionato. É, mais um chapéu. Porque, assim, qual o programa eleitoral que o Bolsonaro falou da Previdência? Qual o programa eleitoral que o Bolsonaro disse que ia fazer a reforma da Previdência? Em nenhum. Em nenhum. Ele não discutiu a economia. Mas ele citava o seguinte, né, Antero? Será que eu estou errado? Eu não entendo de economia. Paulo Guedes será o homem da economia. Ele falava isso durante a campanha. Tá bom, mas isso não significa dizer Paulo que Guedes, vai fazer... Paulo Guedes que vai fazer... Mas, por outro lado, tem vídeos dele violentíssimos contra a reforma da Previdência no passado. Entendeu? Então, assim, mais uma vez... Contra a do Michel Temer. É. E a dele é um pouco mais ousada que a de Michel Temer. Michel Temer. Eu não estou dizendo que ele está errado, não. Estou dizendo que ele está certo como presidente. Mas eu acho que nós precisamos inaugurar no Brasil a época da sinceridade. De você ganhar com o discurso que vai governar. E não governar com o discurso que você não falou na campanha. Eu acredito que o Cantero está dizendo o seguinte, não é para ele deixar de fazer a reforma da Previdência. Era para ele ter dito que ele ia fazer isso. Ele ia fazer isso. Verdade. Se o povo não quer votar assim, paciência. O povo que escolha um populista que vai levar o Brasil à bancarrota. E aí, depois que for a bancarrota, porque, assim, nós temos uma geração cuja idade está aumentando a expectativa de vida. Na última vez que eu estive com um médico amigo meu em São Paulo, passou uma mãe amamentando e ele olhou para a mãe amamentando e falou: olha aí, Antero, está nascendo a criança de 150 anos. Ou seja, a expectativa da ciência é que a criança de 150 anos já está nascendo. Aí vai aposentar com 60? Vai ficar 90 anos sem trabalhar? Vai ficar 90 anos sem trabalhar, sustentado por uma outra geração que vem atrás? Não vai ter dinheiro para pagar. Não vai pagar os aposentados, não vai pagar os pensionistas. Não é o primeiro exemplo do mundo. Na Grécia já aconteceu isso. A gente tem que discutir isso com seriedade. Tem que aumentar o valor da contribuição e tem que aumentar também a idade da Previdência. Nós temos que ser sinceros. Mas a nossa idade... E dar uma pancada e isso é para nos garantir... privilégios, né? Não, e dar uma pancada nos privilégios. Mas a idade da nossa Agora, não pode Previdência é uma fazer... idade razoável. 65 anos, Antero. Tá certo. Hoje. 65, com essa expectativa de vida. E nós vamos caminhando para os 100. 65 mais 35 de contribuição. Não, mas Tá 35 certo? de contribuição normal, né? Sim, mas tem muita gente que se aposentou antes, né? Se aposentava e antes. continua se aposentando antes. Né? E tem muita gente Antes que se aposenta... dos 65. Não, antes dos 35 de contribuição. Ainda que não tenha os 35 de contribuição. Se você completar Você vai receber equitativo. ou você vai receber equitativo, aquilo que você contribuiu. Agora veja bem, dizer, o Chile não é não é um belo exemplo de previdência. É a 8ª previdência do mundo do Chile. Mas mesmo assim, nós temos ainda suicídios na terceira idade, nos aposentados, depressão, uma série de coisas. Então, um pouco eu pouco entendo de economia, aliás, se entendesse economista era bem de vida, não estaria raspando laje para fazer farinha. Nós temos essa do Paulo Guedes, que é uma proposta liberal, copia um pouco, tem alguma coisa, algum lustro do Chile, da economia do Chile, da economia chilena. Então, não sei o que a gente vai ter, né? Daqui para frente, como é que seremos. Nós criaremos um modelo para o mundo. A verdade é essa, nós vamos criar um modelo, se não for para o mundo, para a América Latina, com certeza, em aposentadoria. Pelas diferenças que estamos querendo mostrar.
Mas eu acho que tem que aprovar a reforma. Não, eu acho que tem que ter mudança. Se não aprovar... Se não aprovar, nós vamos assistir. Nós vamos assistir os aposentados não recebendo. Nós vamos assistir, não serão nossos filhos. Né? Se nós aprovarmos, a gente adia o problema. Porque assim, Edivaldo, nós vamos aprovar agora uma reforma que pode economizar aí 1 trilhão, como que é o Paulo Guedes. Uhum. Só que mesmo assim, daqui a 15 anos, nós vamos estar falando de reforma. Porque o mundo está mudando, gente. Hoje, por exemplo, nós temos eu até já sugeri aqui a leitura desse livro. Estou esquecendo o título do livro agora. 10 lições para o século XXI, uma coisa assim. As lições para o século XXI, onde esse livro mostra claramente o seguinte: nós não vamos ter emprego, mestre. Nós não vamos ter emprego daqui a pouco. Nós não vamos sequer precisar de médicos daqui a pouco. A inteligência artificial vai dominar o mercado. O mercado será robotizado. Será robotizado. Hoje, ainda não se sabe qual que será o destino. Sabe-se que ainda precisaremos das enfermeiras. Mas já se tem quase certeza que os médicos, eles serão, em grande parte, substituídos pela inteligência artificial, que vai errar menos no diagnóstico. Motorista não vai ter mais. E vai diminuir 99% o acidente de trânsito. E assim por diante. Nós temos uma revolução tecnológica no mundo. Exatamente. Né? Aqui não será diferente. Como a máquina de colher cana tirou vários trabalhadores braçais, nós temos agora um outro tipo de revolução. Antigamente você tinha, eu sou dessa região, o Lúcio, dali, Venceslau não tinha esse produto, café. Café era uma mão de obra que era ocupada na época da safra, porque era tudo manual. A derriça do café, manual. Colocava embaixo panos e tal, para você, na derriça do café. Hoje existe máquina coletadeira de café também. Pois é. Então você vai vendo. Antigamente o arroz era cortado. Hoje você tem máquina para colher o arroz. É o homem na sua divindade. É verdade. Né? Você já deu o seu destaque, né, Lúcio? Não dei, eu só queria fazer um complemento nessa questão da Previdência aqui. Nós vamos conversar sobre isso Vamos ao conversar? longo do programa. Vamos conversar? Vamos Então, conversar. É o assunto do momento. É uma observação aqui tem sobre alguma coisa? a cobrança que se fazia em relação aí Mas pode falar a reforma sobre isso. dos Aí depois a gente militares. vai complementando. Só preciso dizer o seguinte, o governo federal foi muito cobrado porque não enviou a proposta, não enviou junto com aquela reforma geral da Previdência, não enviou junto a reforma dos militares. Aí as pessoas falavam assim, quer proteger os militares, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro tem muito militar no governo dele. Agora é preciso saber o seguinte, o que é que vai se fazer com a remuneração das Forças Armadas? Eles perderam e perderam muito nos últimos anos. Para se ter uma ideia, nada contra um coronel da PM, um tenente-coronel. Agora é o seguinte, general do Exército ganha menos do que um coronel da polícia? Ganha menos do que o motorista do Senado. Ganha menos que um... estou fazendo uma comparação aí. Quer dizer, então, esse tipo de situação também precisa ser corrigido. E bem gemado, né? Precisa ser. O Exército é bem gemado. Não é para chegar ao cargo de Mas coronel o Exército, e general. Isso foi conversado com os militares estão de comum acordo com isso. Uhum. Ainda bem, né? Aliás, as Forças Armadas brasileiras são muito profissionais. Viu o militar dizendo o seguinte, nós já perdemos muito ao longo desse tempo. Nós tínhamos direito ao auxílio moradia. Não tem mais. O militar não tem mais direito ao auxílio moradia. Quer dizer que é uma miragem. A classe política tem direito eles são auxílio moradia. Não, mas espera aí, quer dizer que é uma miragem a Vila Militar ali atrás do Dutra? Não, estou dizendo... A miragem, a Vila Militar ali perto do Jardim Cuiabá? Não, ali é a Vila Olímpica, né? Não, eles continuam morando ali. Tem gente que mora ali, tem gente que mora ali... Ali é Sargento Tenente, né? Perto do Dutrinha, né? O gol da Vila Militar, você mesmo narrou várias vezes ali. Mas modesta, né?
Modesta. Modesta. Eu, pelo que eu ouvi, o senhor, seu destaque, seu Lúcio Sorge, que camisa, hein, Antônio? O seu tema de destaque de hoje é a senadora Selma. Meu destaque é a situação aí na Justiça Eleitoral da senadora Selma Arruda. O Mais um episódio. O desembargador Pedro Sakamoto, ele negou lá mais prazo à defesa de Selma Arruda na acusação lá de prática de caixa 2, de abuso do Ela poder pedia econômico. alongamento de prazo para as alegações finais, né? Ela dizia que a Procuradoria do Ministério Público tinha ficado tempo a mais, que o Ministério Público tinha se beneficiado, e eles estavam reivindicando o mesmo benefício, e o desembargador Pedro Sakamoto não concordou com isso e negou mais prazo para a defesa de Selma Arruda. E eu só complemento esse destaque que os assessores mais próximos da senadora, eles estão muito, muito preocupados com o resultado do julgamento aqui pelo Tribunal Regional Eleitoral. Tanto é assim, que estão investindo na contratação do ex-ministro Aires Brito, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. E agora já tem até um advogado que passou aqui por Mato Grosso não como advogado, mas ele foi secretário de Justiça do governo Pedro Taques, é quem estaria fazendo a ponte entre o PSL nacional e o ex-ministro Aires Brito, para que ele seja contratado para defender a senadora Selma Arruda lá no Tribunal Superior Eleitoral. É o Fábio Galindo. Criador do Ciro. Não foi de Justiça, foi de Segurança. Segurança, né? É um dos advogados de Blairo Maggi também. Perfeito. E falando lá da doutora Selma, ontem ela fez um pronunciamento veementemente contra Gilmar Mendes, pedindo a CPI da toga e em favor do Jorge Cajuru, em favor do senador Cajuru. Deixa eu contar, essa juíza Selma cada dia decepciona mais, apesar de que vai ter muita gente aí aplaudindo esse populismo da juíza Selma. O Jorge Cajuru, desculpa, o ataque que ele fez a Gilmar Mendes é um ataque desqualificado. Deselegante. Ele fez xingamentos ao Gilmar Mendes de coisas que ele jamais conseguirá provar. O cidadão usar... Foi um destempero verbal sem fundamento. Sem fundamento. O cidadão usar o mandato de senador da República para fazer ataques dessa forma, Edivaldo Ribeiro, sabe o que é doído? É ver o Brasil. O Brasil está se organizando para fazer uma pressão sobre o Supremo Tribunal Federal. E vai fazer. Legítima. Pressão legítima, essa aí. Pois é, Lúcio. Essa é então legítima. eu vou te anunciar que essa é legítima. Vai pra rua, dia 7 vai pra rua. Essa é legítima. Os mais de 1 milhão de pessoas que vão para lá vão legitimamente, vão inocentemente para a rua. Isso é de um processo autoritário, Lúcio. Você não ataca a instituição. Você ataca pessoas. Você critica pessoas. Você não ataca a instituição. Essa questão do ataque ao Supremo, isso é uma ameaça à democracia brasileira. Mas no caso desse movimento, Antero, esse movimento aí, ele está concebido para pressionar um poder da República, o poder judiciário, por conta de uma decisão que pode acabar com a Operação Lava Jato, que colocou tanto bandido na cadeia. O instrumento democrático é pressionar dos dois lados. Tem que pressionar o judiciário e tem que pressionar o legislativo. Porque se o legislativo pode derrubar se isso. o legislativo corre, apressa e aprova a lei, pronto, derrubou a decisão do Supremo. Esse é o regime democrático, gente. Você não pode substituir o regime democrático por uma vontade. Assim, o juiz é bom quando votou a meu favor. Quando não votou a meu favor, eu quero que acabe a instituição. Nós podemos o Tribunal de Justiça. Nós podemos entender, então, o seguinte, que esse 1 milhão de pessoas pode, inclusive, estar sendo usado como massa de manobra por esses políticos ladrões. Por objetivos, não. Pelos ladrões, não. Pelos que têm objetivos autoritários. Os ladrões estão apoiando a decisão do Supremo. Eu acho que a decisão do Supremo é equivocada na sua maioria.
Minha opinião pessoal. Aí estou criticando uma decisão do Supremo. Mas nem por isso eu quero esbofetear ministro do Supremo, invadir o Supremo, derrotar a instituição. Não faz bem a democracia. Pelo amor de Deus, não faz bem a Mas o democracia. certo é o seguinte. Aí o certo é Barroso, né? Vocês já entraram na internet para ver qual que é o perfil do Barroso? Quem que era o Barroso antes de ser ministro do Supremo? Qual cargo que ele exercia? Ele foi durante um tempo advogado. Ele é brilhante advogado. Ele foi o que antes disso? Ele foi procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro. Gente. Desses governos do Rio de Janeiro que estão com condenação de mais de 300 anos de cadeia. Aí isso está sendo aplaudido na rua. Eu não estou dizendo que ele é bandido, entendeu? Mas estou dizendo que tem coisas e tem coisas. Por exemplo, do mesmo modo que eu divirjo da decisão do ministro Gilmar Mendes de passar isso para a Justiça Eleitoral, com os argumentos que o desembargador Márcio Vidal desnudou aqui ontem, do mesmo modo, eu divirjo do Ministério Público. O que o Ministério Público queria com 2 bilhões em gastos? Fala para mim. Quer dizer que a Polícia Federal agora vai pegar o produto do roubo, vai ficar com metade do dinheiro para fazer fundo de quê? De que não é função deles, pelo amor de Deus. Eles vão ser executivos. Mas não é por isso que as vão pessoas... ter candidatos. Mas não é por isso que as pessoas vão Então, para a rua? Porque o Caixa 2, o Supremo decidiu que deve ser julgado pela Justiça Eleitoral? Não é por isso que eles vão lá para cobrar, para pressionar? Tá certo, é por isso. É por isso e mais alguma coisa, né? E tem mais alguns ingredientes aí por trás disso. Essa é a visão dos que estão indo inocentemente, dos buchas de canhão. Por trás disso tudo, há uma manifestação autoritária, gente. Mas Olha uma aqui, coisa- havia ou não havia? Nós vivemos 64, eu vivi 64. Eu tive chance de lutar contra a ditadura brasileira, embora eu fosse criança em 64, mas depois eu lutei contra a ditadura. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade colocou milhares de pessoas nas praças públicas contra o governo de João Goulart, para apoiar a ditadura brasileira. E o Brasil começou a acordar em 68, quando mataram Edson Luiz, lá no Rio de Janeiro. E aí teve a célebre passeata dos 100 mil do Rio de Janeiro. Mataram um estudante, podia ser seu filho. Quer dizer, a história só pode se repetir como farsa. Nós já tivemos essa demonstração de apoio popular assim. E cá para nós, né? O juiz não tem que votar de acordo com Perfeito. a arquibancada, Tudo isso, Otelo, a gente tem que parar para pensar, e a sua tese, belíssima defesa da tese. Mas uma coisa é justo, certo, líquido, transparente. A população brasileira não está satisfeita com o Supremo, e o Supremo tem uma grande antipatia, se não a maior antipatia popular dos últimos tempos. Infelizmente é isso. Tudo bem. Não diria nem o Supremo. E com alguma membros razão. do Supremo. E com alguma razão. Está sendo membros do Supremo. E com Nós vamos- alguma ou muita razão. Perfeito. Então o senhor vai falar sobre a doutora Selma, E eu, Antero vai falar sobre o governo, sobre esse gol de letra que o governo fez. sim, o governo vai economizar, Edivaldo. Eu estou aqui. Deixa, você fala depois do seu destaque. Não, tá bom, mas o governo. Vamos guardar essa o governo, suspense. O governo vai economizar mais de meio bilhão de reais. Perfeito. Então, Em 4 Anterinho, anos. é o comentário do Antero. Vamos para o intervalo comercial e a gente volta. Pois muito bem, voltamos com a notícia de frente. O senhor vai na sequência. Perfeito? Então, vamos começar a trabalhar, né, gente? Ontem, na sessão da Assembleia Legislativa, os deputados discutiram incentivos fiscais e educação. A repórter Luciana Gaviria
tem as informações. Vai lá, Lu. A sessão da Assembleia começou sem grandes discussões, em tom bastante ameno. Mais da metade da sessão foi o deputado Wilson Santos quem presidiu. O presidente da Casa, o deputado Eduardo Botelho, comandou apenas na reta final. O líder do governo na AL, o deputado Dilmar Dal Bosco, comentou sobre a CPI da sonegação. Disse que é preciso atrair novos investidores e investimentos para o Estado. Pediu ao deputado Carlos Avalone parceria para a realização de uma audiência pública que reúna poderes e instituições. A finalidade é ampliar os debates acerca dos incentivos. Eu acredito que essa CPI vai dar uma contribuição muito grande da sonegação. Até porque incentivos fiscais, o Estado precisa avançar e muito para que a gente possa atrair empreendedores para realmente vir gerar emprego. Vila Bela da Santíssima Trindade, está se construindo um frigorífico com oportunidade, que nunca teve oportunidade de 500 a 600 novos empregos. Precisamos estar na frente. Veja a logística deles para tirar o abate. Então nós vamos ter que trabalhar. Falei ao deputado Carlos Avalone, gostaria de pedir a Vossa Excelência como presidente, vamos fazer um dia, um workshop, um seminário para trazer realmente a realidade do que é o incentivo fiscal no estado de Mato Grosso. Em contrapartida, Avalone defendeu que o assunto é sério, que a sociedade não tem conhecimento real sobre os incentivos fiscais e suas eficiências. Negou que o Estado não fiscalize os incentivos. Citou medidas importantes do passado, como a isenção de ICMS da cesta básica e a isenção do IPVA de veículos acima de 20 anos. Com os exemplos, reforça que, de fato, a discussão é necessária para o entendimento do que significam os incentivos. A cesta básica será isenta de ICMS. Ninguém é contra. Isso beneficia quem? A população. Porque a comida deveria ficar mais barata. Então, isso daí representa 500 milhões. Então, quando a gente fala que é contra incentivo fiscal, isso não é incentivo fiscal, mas na cabeça das pessoas é. Isso são 500 milhões que é retirado da cesta básica. Quando o Dilmar Dal Bosco, há 2 anos atrás, fez uma belíssima medida, que foi isentar IPTU e IPVA de carro com mais de 20 anos, a gente recebia cobrança absurda, um carro que você não tinha mais, que ia ter sumido e tal. Essa IPVA é incentivo fiscal, está nessa conta de 2 bilhões. Quando o Dante de Oliveira, lá atrás, quando aumentou o ICMS da energia, aumentou para quem ganhava mais, mas para quem consumia de 0 a 100 kWh, é 0 ICMS. Alguém lembra disso? Já o deputado Lúdio Cabral faz ponderações em relação aos incentivos. Alega que a educação, por exemplo, sente os efeitos, diante da falta de recursos e de uma política voltada à pasta. Criticou a falta de ações do atual governo, que chega agora ao 3º mês. Nós hoje estamos vivendo essa situação crítica na educação, que o deputado Wilson Santos já relatou aqui, que o meu colega de bancada, Valdir Barranco, já relatou aqui, de no início de um governo que não completou ainda nem 3 meses, já apareceu um governo envelhecido, porque não consegue apontar luz, apontar caminho, apontar esperança para melhorar a qualidade da educação pública. O deputado Wilson Santos rebateu as declarações do colega de parlamento. Nós queremos ajudar a todos. Agora é difícil, governo. O deputado Lúcio acabou de dizer, o seu governo já está com cara de velho. Será que é verdade? É isso que Mato Grosso queria? Eu ainda não assino embaixo do que o deputado Lúcio disse, que o governo já está velho. Ainda não. 2 meses e meio. Mas, governador, não dá para o senhor continuar concedendo centenas de milhões de reais em incentivos para a Ambev, para a cervejaria Petrópolis, e não tem porta da privada de algumas escolas em Mato Grosso, onde as crianças têm que fazer necessidade fisiológica no mato. Eu não sou contra incentivo fiscal, mas ele tem que estar articulado a uma política de desenvolvimento econômico para corrigir desigualdades regionais, para tirar Mato Grosso da condição de dependente de um único setor, para industrializar o nosso estado,
para agregar valor à nossa produção, para corrigir desigualdades em regiões que têm índices de desenvolvimento humano baixíssimos. Bom debate, né? Antero e Lúcio e o telespectador, é importante que essa discussão permaneça, que essa discussão se alongue, para que a gente tenha uma definição sobre o incentivo fiscal realmente. Por exemplo, nessa fala do deputado Lúdio Cabral, os aliados do governador Mauro Mendes, até o deputado Wilson Santos se posicionou ali de forma divergente à colocação de Lúdio Cabral de que o governo, com 3 meses, já estaria envelhecido. Mas, um outro aspecto aí que o deputado Lúdio Cabral colocou, eu acredito ali que praticamente ninguém vai discordar de que o incentivo fiscal deve ser utilizado de tal forma a corrigir as desigualdades regionais para que Mato Grosso não fique refém de um único setor, como é o caso do agronegócio hoje, e propondo algo que eu não sei. Eu não sei se o agronegócio é contra isso, tá? Mas o estimular, incentivar a industrialização de Mato Grosso é um caminho para fugir dessa dependência. Esta definição de critérios, eu acho que tem que ser discutida até a exaustão. Aí tiveram várias coisas importantes. Primeiro que o Lúdio, eu assisti o discurso do Lúdio, inclusive lá na Assembleia, né? Porque ontem eu estava lá na Assembleia quando ele fez esse discurso. O Lúdio comete um equívoco ao justificar o envelhecimento do governo. Ele fala assim, esse governo está velho. É um governo que cancelou convênios que foram assinados com os prefeitos. Os prefeitos colocaram esperança. Parabéns, Mauro Mendes, tinha que cancelar os convênios. Porque os convênios foram celebrados sem recurso. Os convênios foram celebrados sem dinheiro em caixa. O Mauro Mendes cancelou os convênios para poder ter condições de terminar as obras que já iniciaram. Ele não cancelou nenhum convênio cuja obra já tinha sido iniciada. Ele cancelou os convênios que era dinheiro da Mãe de Ná, um dinheiro de adivinhação. Então, ponto 1. Ponto 2, o Avalone está absolutamente correto quando ele faz a explanação ali da cesta básica, né? Ele faz uma explanação da cesta básica e faz uma explanação também do incentivo que é da energia. Porque todo mundo realmente fala, olha, a energia nossa é cara porque é 42% por dentro. Mas ninguém fala que quem consome até 100 kW é zero. E é zero desde o governo Dante de Oliveira. E foi uma política proposta pelo Dante. E na época o Avalone era o secretário do Dante. Então, assim, e o Avalone fala de uma coisa e ele tem experiência nisso. Eu acho que ele vai poder enriquecer muito o debate na Assembleia nisso. Ele tem experiência de que o incentivo tem que ser dado por cadeias produtivas. Não pode ser o Deus dará. Não, eu dou para um comércio aqui, dou para uma loja de Rondonópolis, dou para outra loja de Cuiabá. Não pode. Tem que ser por cadeias. E ainda assim, muito estudado para ver quem é que precisa. O Wilson coloca um tema importante. Como é que não tem privada numa escola e renuncia 97% de receita da Petrópolis e 60% de receita da Ambev? Quer dizer, o governo dá incentivo para a cerveja, tem que cortar. Ah, mas você vai ficar mais caro, paciência, que fique mais caro. Quem quiser beber vai comprar cerveja do mesmo jeitinho. Do mesmo jeito. Aliás, eles compram essas cervejas artesanais, que é muito mais cara do que as cervejas fabricadas pela Petrópolis e pela Ambev. Então, isso aqui tem que cortar. A Assembleia tem que ter coragem de cortar esses incentivos. Cortar, eliminar. Tem que dar incentivo para a educação, não é dar incentivo para tu beber com menos dinheiro. Quer dizer, dar incentivo para o vício, não pode dar esse tipo de incentivo. Então, assim, tem muita coisa que vai ser corrigida. Agora, essa CPI é muito importante. Agora, ali na cesta ela básica... vai dar o lucro, é impressionante a má vontade do Dilmar Dal Bosco com a CPI, né? Agora, ali na cesta básica, eu já disse isso aqui uma vez e vou repetir. É importante, importantíssimo, que se continue aí com incentivo à cesta básica. São 500 milhões de reais. Só tem uma coisinha básica que tem que ser feita. Qual? Tem que fiscalizar
se a sociedade está se beneficiando desta montanha de 500 milhões de reais de incentivo fiscal. Isso está chegando lá, à sociedade, para o cidadão, para o consumidor, como precisaria chegar de fato, ou está beneficiando os tubarões? É isso que tem que se fiscalizar. Agora, só na esteira do Antero, A prateleira da mercearia do supermercado reflete o incentivo que o grande empresário está recebendo? É isso que tem que ser fiscalizado e monitorado. Porque se não chegar no consumidor, não vale a pena, né? Porque aí é o seguinte, se não estiver chegando, eu não digo acabar, mas aí tem que diminuir pontualmente aqui e ali para corrigir a situação. nos itens Porque da cesta básica. porque esse é o seguinte, o incentivo não é nada mais um benefício que se concede ao empresário. E no final das contas é um dinheiro, e dinheiro grande, que deixa de entrar no caixa do governo, para que não tenhamos as escolas de lata. Tá. Só na esteira do que disse o Antero aqui, o Antero disse que o Avalone vai enriquecer esse debate. Eu acho que o Avalone será um novo peso também, uma nova cabeça pensante, como deputado estadual, em definitivo. Vai ser de grande valia nos debates da Assembleia. Nesse debate ele vai ser muito bom. Vai ser, realmente não tem dúvida. Fechou esse assunto aqui? Vem um outro assunto aqui que vai ganhar destaque também, está ganhando destaque na mídia local. O deputado estadual Eliseu Nascimento participou ontem no Jornal do Meio-Dia. Ele já acionou a Justiça por conta da RGA do Executivo. Vamos ver. Deputado, essa votação foi em janeiro, aqui suspendeu aí temporariamente aí o pagamento da RGA aos servidores do Poder Executivo. Porque só agora o senhor está entrando com esse mandado de segurança e o senhor argumenta o quê para tentar anular aquela votação? Nós estávamos aguardando o governo do Estado encaminhar à Assembleia Legislativa projetos que visavam a aprovação do RGA de outros poderes. Sabendo-se que o RGA é um direito constitucional a nível de Estado e a nível de Brasil. Então foi apresentado na data de ontem o projeto que altera aí, que concede o RGA ao Judiciário. E já foi aprovado. Foi aprovado ontem em primeira sessão, inclusive todos os presentes votaram a favor. Votei a favor por ser justamente um direito constitucional amparado na Constituição do Estado e também na Constituição Federal. Assim sendo, pegando como parâmetro para podermos entrar com um mandado de segurança, cancelando e anulando aquela sessão polêmica que aconteceu no mês de janeiro, ao qual o governo do Estado aí se posicionou em apresentar um projeto extinguindo o RGA do Executivo. Então está acontecendo aí uma desproporcionalidade, inclusive favorecendo um poder e o outro deixando de lado. Pois é, então essa é a sua justificativa para ter votado a favor da RGA do Judiciário ontem, porque o senhor e outros parlamentares foram muito criticados pelo Fórum Sindical, principalmente o deputado João Batista, o senhor também, mas o senhor então votou já pensando em entrar com esse mandado de segurança? Exatamente, até porque é um direito constitucional o RGA e caso eu venha votar contrário ali ao direito dos servidores do Judiciário, eu estaria justamente dando uma munição judicial que como você iria reivindicar algo ao Executivo se você votou o contrário, desconhecedor da lei no caso. Então, nesse caso, quando eu vi na pauta, inclusive o deputado João Batista solicitou ali, visto nesse projeto, eu reuni com a minha assessoria jurídica e já começamos ali a providenciar este documento, que nós entraremos aí, hoje ainda, no período vespertino, protocolaremos junto lá ao TJ, o cancelamento dessa sessão. Então aí nós buscaremos aí ver, inclusive, a própria resposta dos nossos companheiros do Judiciário, que na alegação do pedido ao governo do Estado solicita o pagamento do RGA revisão justamente pelo fato de ser um direito constitucional. Então, se há o direito constitucional ao
ao Poder Judiciário tem que se haver também o direito constitucional aos servidores do Executivo que carregam essa máquina pública através aí das arrecadações, de notificações, multas e etc. O Tribunal de Justiça diz o seguinte, de que os servidores do Poder Judiciário têm direito à RGA, porque aquele poder lá fez a lição de casa, deixando subentendido de que o Poder Executivo não fez em governos anteriores essa lição de casa. E aí, deputado, como é que faz? Bom, é justamente esse tema que nós colocaremos de forma documentada, judicializando, né? O Poder Judiciário, ele tem o seu direito, assim como tem o Ministério Público, tem direito também o próprio Tribunal de Contas, o Legislativo. Qualquer questão de RGA que chegar na Assembleia, o meu voto sempre será favorável, até porque é direito constitucional. Agora, e direitos e leis têm que ser cumpridos. Agora, o que o governo diz é o seguinte, não é que ele não queira pagar, ele diz que não consegue pagar. A resposta... E tem a limitação aí. Não tem uma limitação aí na lei de responsabilidade fiscal, nesse caso? É uma resposta que está tendo uma desproporcionalidade. Não está sendo mantido aí o respeito à isonomia entre os poderes. E essa isonomia, ela está amparada de forma constitucional. E é isso que nós buscamos e estaremos aí cobrando de forma impetrada com mandado de segurança. Além disso ainda, Lúcio, nós teremos ainda o Partido Democracia Cristã também estará entrando com um outro processo que será um ADIM, para poder fazer, inclusive, reivindicar aí que seja respeitado também o direito dos demais poderes. Eu conversei na saída do Cadeia ontem, aqui do programa, o Eliseu estava aí fora para entrar nessa entrevista com o Lúcio. Ele me disse o seguinte, que ele não pode entrar com a DIN e tal, mas o partido pode. Que ele vai entrar com a DIN, o partido vai entrar com a DIN. Resulta alguma coisa isso? Não, a informação que ele deu que ontem à tarde ele entraria com um mandado de segurança. De segurança. E o partido entraria com uma ação direta de inconstitucionalidade. Exatamente. Essa foi a informação. Contra a suspensão da RGA. Agora, uma coisa está certa. Vou embutir mais uma pergunta nisso aí. O melhor de tudo isso aí não seria a posse de todos os governantes, executivo, legislativo, no dia 1º. Porque nós temos 30 dias. O governador governa com a Assembleia, com a Câmara Antiga. O presidente com a Câmara, com o Senado Antigo. Por que não coloca todo mundo para tomar posse na mesma hora? Ele está questionando isso? Não, ele questiona o seguinte, porque ele não votou. Ele não votou. Não, mas não é isso que ele questiona. O que ele questiona aí... E nem era legítimo para votar. O que ele questiona é que deve ter isonomia. Como os servidores dos outros poderes estão recebendo, vão receber a RGA, que os servidores do Poder Executivo também deveriam receber em função disso, porque todos são servidores do Estado. Aí eu fiz a colocação para ele, falei, mas deputado, aí é o seguinte, o Poder Judiciário, por exemplo, diz, olha, nós vamos pagar a RGA porque fizemos a lição de casa. O Poder Executivo, nos governos anteriores, principalmente no último governo, não fez essa lição de casa e mesmo que quisesse pagar, que tivesse dinheiro, teria aí uma limitação da lei de responsabilidade fiscal, ou não? Primeiro não tem dinheiro para pagar. Por isso que tem a limitação da lei, que proíbe pagar sem dinheiro. Quer dizer, ia pagar como? Atrasando o quê? Atrasando mais ainda poderes, fornecedores, etc e tal. Isso tem que ter um dia para acabar. Então, assim, a chance disso prosperar tende a zero. Tende a zero. Não dá para dizer que não vai prosperar, porque cabeça de juiz não se sabe o que pode vir dali. Né? Pode ter uma sentença favorável a essa representação. Eu, pessoalmente, não acredito, porque a lei de responsabilidade fiscal proíbe pagar quando o Estado está sem condições de pagar. E o Estado está vivendo um enorme déficit. A tese da isonomia, ela é uma tese nova. Eu, por exemplo, defendo que o Estado é um só. Né, e que o Estado deveria
o Poder Executivo mandar o contingenciamento desses gastos dos outros poderes. É muito fácil para os outros Para ser bem justo, o governador Mauro Mendes enviou o projeto desta forma para a Assembleia, ou seja, isonomia para todo mundo. Se um não recebe, ninguém vai receber. Foi a Assembleia que mexeu nisso. Aí a Assembleia que mexeu nisso. Mexeu nisso, pressionado pelos outros poderes. Pressionada pelos outros poderes. Exatamente. Então, foi assim. O governador Mauro Mendes fez o que deveria ter feito. E a Assembleia não fez o que deveria ter feito. Né? Mas são detalhes da democracia. Mas, mesmo assim, eu acho que o deputado Eliseu não ganha o projeto. Não ganha o processo. E numa outra crítica que o deputado Eliseu Nascimento tem feito, e tem feito de forma dura, que é aquela questão lá de acabar com as delegacias, né, em várias localidades. Ele citou um exemplo aqui de Jangada, dizendo o seguinte: olha, aí ocorre um problema na cidade, a polícia militar tem que sair para ir lá na outra cidade fazer a ocorrência e a cidade fica entregue aos criminosos, em tese. Porque tem que ir onde? Tem que ir lá em Rosário Oeste? A polícia militar que vai estar lá, e aí, quem é que cuida da segurança da população? Esse é um exemplo. Não, mas foi retirada a delegacia, gente, não foi retirada a polícia militar. A polícia militar pode dar essa assistência que É o que ele disse. E quando ela tem que se deslocar para comunicar a ocorrência na cidade onde tem... O contingente já é pequeno, vai todo Exatamente. Para lá. Exatamente. Ah, sim, aí naquele momento... Essa é a questão aí. Bom, essa discussão vai longe, né? Vamos esperar a prática, como é que será, com a ausência de delegacia. Deixa eu abraçar nosso querido cinegrafista Valdeir de Moraes, que desde cedo chega aqui para a sua labuta, para a sua luta diária. Então, agora de manhã, deve sair com Oliveira Júnior, que já deve estar chegando, Luciana Gavilha, são os dois que saem pela madrugada aqui. Lúcio Sorge, elegância da notícia. Estamos aqui, ávidos, com 4 ouvidos para o seu destaque. Bom, seu comentário. O meu comentário de hoje, o meu destaque é sobre o caso que envolve a juíza Selma Arruda, a juíza aposentada Selma Arruda, senadora eleita do PSL no Tribunal Regional Eleitoral, onde ela responde lá pelas denúncias, acusações de a suposta prática de Caixa 2 e de abuso do poder econômico. E o desembargador Pedro Sakamoto negou um novo prazo que havia sido solicitado pela defesa da juíza, da senadora. Ela buscava a reabertura do prazo para as alegações finais na ação de investigação eleitoral que pode resultar na cassação do mandato dela. E aí o desembargador Pedro Sakamoto, ele diz o seguinte: é forçoso dizer que após uma análise preliminar do seu conteúdo, não vislumbro prejuízo algum aos defensores, notadamente porque não foram formuladas novas teses pela Procuradoria Regional Eleitoral, ou seja, pelo Ministério Público. De acordo com a defesa, Selma teria sido prejudicada, já que o Ministério Público Eleitoral só apresentou suas considerações finais em data posterior à dos envolvidos no processo. E que tal fato seria uma verdadeira inversão processual que causaria sérios prejuízos à defesa, já que o prazo para o Ministério Público Federal também deveria ser comum. E aí, num outro fato aqui, já em relação ao pedido de renúncia do advogado Diogo Saques, que havia solicitado deixar a defesa da senadora, o magistrado alegou que para acatar o pedido ainda seria necessário o registro de ciência das partes, ou seja, que todo mundo fosse informado aí desse pedido do advogado. Agora, os assessores, assessores mais próximos da senadora eleita Selma Arruda, parecem estar aí preocupados com o resultado deste julgamento aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Julgamento que, como já se informou, deve ocorrer no máximo, até
o mês de abril, ou seja, até o mês que vem. Em função disso, nos bastidores circula a seguinte informação, de que avançam as negociações para que o escritório do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Augusto Aires de Brito, assuma a defesa da senadora Selma Arruda no processo de cassação que corre no Tribunal Regional Eleitoral aqui de Mato Grosso. E essa articulação, Edivaldo e Antero, estaria passando pelo advogado Fábio Galindo, que foi secretário de Segurança aqui de Mato Grosso e que atua na defesa do ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e foi, como eu coloquei aqui, ex-secretário do governador Pedro Taques. Fábio Galindo, é tido como um habilidoso advogado e bem articulado em Brasília, e diante disso estaria fazendo a ponte entre Aires Brito, o PSL nacional e a senadora Selma Rosane de Arruda. E mais, o PSL nacional teria avalizado a contratação para que o ex-ministro atue na defesa da senadora no Tribunal Superior Eleitoral, já que, na avaliação da legenda, que o caso não teria uma solução satisfatória no Estado. Satisfatória, no caso, para a senadora Selma Rosane de Arruda. Falando no Fábio Galindo. E só registrando aqui o seguinte, aqui no Tribunal Regional Eleitoral... Ele já conta como perdido. Não, já foram várias derrotas, né? Vários pedidos feitos aí pela defesa Ele já da conta senadora, como perdido aqui. Que já foram Já estão visando Brasília, né? Visando o TSE, né? Outras instâncias, né? Aí no caso com Aires Brito. Né? Estaria assim, tipo, pulando a fase. É verdade. Pulando a fogueira, né? Está pulando a fogueira. Se preparando para um julgamento lá no Tribunal Superior os embates Eleitoral. Falando no Fábio, o Fábio foi procurador ou promotor em Minas? E abdicou? Promotor. Promotor. Né? Ele era o primeiro auxiliar do Rodrigo Janot, depois que ele saiu daqui. Ele era um dos principais auxiliares do Rodrigo Janot na Procuradoria-Geral da República. E abriu mão de ser promotor, cargo vitalício. Ele é procurador da República, era, né? Agora é advogado, é brilhante advogado. Tá advogando, está com um banco em Brasília. Deve estar ganhando mais dinheiro como advogado do que como promotor. Verdade. Nós vamos ao intervalo e a gente volta.